A notícia caiu como uma bomba. Zé Felipe e Virgínia estavam oficialmente separados, e o Brasil inteiro parou para tentar entender o que havia acontecido. O que parecia ser um conto de fadas, agora se transformava em uma história de separação e dor. Mas o que ninguém esperava foi o silêncio absoluto de uma figura até então sempre presente, o pai de Zé Felipe, Leonardo. A sua ausência na cena pública nesse momento crítico despertou curiosidade, mais do que isso, um questionamento profundo sobre o que realmente estava acontecendo nos bastidores. Leonardo, conhecido por suas opiniões firmes e postura protetora com a família, simplesmente sumiu. Nenhuma declaração, nenhum post, nenhuma aparição pública. Para quem já o viu sempre ao lado do filho nos momentos mais importantes, essa ausência não passava despercebida. E a grande pergunta surgiu: por que o pai de Zé Felipe se manteve em silêncio quando o casamento do próprio filho estava desmoronando diante dos olhos de todos? Foi aí que muitos começaram a especular. Seria o silêncio de Leonardo um sinal de reprovação? Ou talvez um gesto de respeito diante do momento delicado? Mas, na verdade, poucos sabiam o que estava realmente acontecendo. Leonardo não estava em silêncio por acaso. Ele observava tudo de longe com uma paciência estratégica, uma cautela de quem sabia muito bem os riscos de se pronunciar no momento errado ou, ainda mais, de dizer a coisa certa na hora errada. Fontes próximas à família revelam que Leonardo optou por esse afastamento emocional e público como uma preparação para o que ele já via como inevitável. Esse silêncio não foi algo repentino, muito pelo contrário. Em retrospectiva, há sinais claros de que algo estava se desenrolando antes mesmo da separação ser anunciada. Como o casamento de Zé Felipe e Virgínia, por exemplo. Naquela época, muitos comentaram sobre o semblante sério de Leonardo, os sorrisos forçados e o olhar distante, que parecia sugerir que ele já carregava dúvidas que ninguém mais ousava admitir. E o mais curioso de tudo é que, enquanto o país inteiro tentava digerir a separação do casal, um pequeno detalhe passou despercebido pela maioria. Esse silêncio de Leonardo, longe de ser uma ausência, era um aviso. Ele via algo que poucos conseguiam enxergar, algo que, talvez, o próprio Zé Felipe não estivesse disposto a ver. O conto de fadas que ele vivia com Virgínia não era tão perfeito assim. Naquele dia do casamento, algo peculiar aconteceu. Quando o celebrante, seguindo o protocolo da cerimônia, perguntou se alguém tinha algo contra o casamento, Leonardo, que estava ali ao lado do filho, abaixou a cabeça e permaneceu completamente imóvel por alguns segundos. Naquela época, muitos interpretaram esse gesto como uma simples emoção, mas hoje, olhando para trás, parece ter sido algo mais profundo, um presságio silencioso, um sinal de alerta de quem já sabia o que estava por vir. O silêncio de Leonardo não foi um acaso. Ele já vinha tentando conversar com Zé Felipe, expressando sua preocupação com o ritmo acelerado do relacionamento, a diferença de valores entre o casal e a enorme pressão da exposição pública nas redes sociais. Embora o amor entre Zé Felipe e Virgínia fosse visível, Leonardo temia que a paixão cega pudesse se transformar em um perigo, especialmente com o peso da fama e a constante vigilância pública. Zé Felipe, apaixonado e confiante, acreditava que tudo daria certo. Ele queria viver aquele amor intensamente, construir uma família ao lado de Virgínia. E, por isso, decidiu seguir o coração, mesmo ouvindo os conselhos do pai. Mas o que ninguém sabia era que essas conversas entre pai e filho foram mais frequentes e mais sérias do que se imaginava. Leonardo sabia que, muitas vezes, o amor pode ser cego, mas a experiência de vida lhe mostrava que a pressão das redes sociais, a fama e a constante exposição poderiam minar algo que parecia tão perfeito no início. Hoje, podemos olhar para essa história e entender que o silêncio de Leonardo não foi apenas uma escolha dele, mas uma lição silenciosa de quem viveu e aprendeu. Às vezes, os maiores ensinamentos não vêm de palavras, mas de gestos, de ausência, de silêncio. E, para você que está assistindo agora, a pergunta fica no ar: você acredita em casais perfeitos ou acha que todos escondem algo? O que Leonardo nos ensina é que, muitas vezes, o que vemos nas redes sociais não é o reflexo da realidade. E a verdadeira força está em aprender a olhar além do que os olhos podem ver. Se você está se identificando com essa história e sente que também há algo a aprender aqui, inscreva-se no canal. Compartilhe nos comentários a sua visão sobre a história de Leonardo e Zé Felipe. Será que o silêncio de Leonardo foi a melhor escolha?
E você, já passou por um momento onde o silêncio de alguém te ensinou mais do que 1000 palavras? Deixe seu like, inscreva-se e, quem sabe, essa história inspire você a olhar mais profundamente para os sinais que a vida coloca diante de você. Por muito tempo, Leonardo manteve o silêncio. Enquanto o Brasil inteiro acompanhava a vida do filho Zé Felipe e sua esposa Virgínia, ele observava tudo de longe, com a calma de quem sabia que algo não estava certo. Durante meses, ele tentou alertar, tentou aconselhar. Mas, como qualquer pai protetor, ele respeitou a decisão de seu filho, mesmo quando sinais de desgaste começaram a se acumular. Nas redes sociais, Zé Felipe e Virgínia pareciam um casal perfeito, exibindo uma vida repleta de viagens, declarações públicas e momentos felizes em família. Mas o que poucos sabiam era que, por trás das câmeras, a realidade era muito mais complexa. As tensões dentro de casa eram constantes. E as causas? Diferenças profundas, especialmente em relação à exposição pública. Leonardo sempre foi mais reservado e tradicional. Para ele, a vida pessoal deveria ser vivida longe dos holofotes. Já Virgínia, como influenciadora digital, via as redes sociais como uma extensão natural de sua vida. Era uma ferramenta de trabalho, uma maneira de se conectar com milhões de pessoas. Essas diferenças de visão criaram uma pressão silenciosa, mas devastadora. O que Leonardo tentava explicar ao filho era que, quando se coloca a vida na vitrine, é preciso muito mais do que paixão e brilho. Precisava de equilíbrio, paciência e, principalmente, descrição. Mas Zé Felipe, jovem e emocionalmente envolvido, se dividia entre apoiar a esposa e manter a imagem pública. Ele acreditava que o amor, por si só, era suficiente para fazer as coisas darem certo. Enquanto isso, nos encontros familiares, o clima ficava cada vez mais tenso. Momentos de harmonia se alternavam com silêncios desconfortáveis e olhares tensos. Leonardo tentava manter a paz, evitando confrontos diretos, mas o desconforto estava claro. Ele via os sinais, ele via a pressão aumentando, mas respeitava a decisão de Zé Felipe de seguir o próprio caminho. Com o passar do tempo, a distância entre o que era mostrado nas redes sociais e a realidade da convivência se tornou insustentável. A crise não surgiu do nada, foi uma construção silenciosa, dia após dia, entre conselhos ignorados, palavras não ditas e uma pressão invisível que só aumentava. E, então, chegou o momento em que, finalmente, o silêncio de Leonardo foi quebrado. Depois de semanas de especulação, o Brasil inteiro aguardava o que teria levado à separação de Zé Felipe e Virgínia. E foi com um tom direto, como só ele sabia fazer, que Leonardo revelou: "Eu sempre avisei que isso podia acabar assim." Essas palavras simples, mas certeiras, mudaram toda a narrativa sobre a separação. Leonardo contou que, desde os primeiros meses do casamento, percebeu os sinais de desgaste. Ele não se calou. Tentou alertar o filho, aconselhá-lo de forma discreta e constante. Como um pai experiente e protetor, ele tentou mostrar a Zé Felipe que a vida a dois exigia mais do que paixão. Era preciso alinhamento, paciência, equilíbrio e, sobretudo, descrição. Mas o filho, emocionalmente envolvido, preferiu seguir o coração. E o embate entre razão e emoção foi crescendo com o tempo. Enquanto Leonardo preferia manter a vida familiar em sigilo, o casal escolhia abrir sua intimidade para milhões de seguidores. O que mais impactou, porém, foi o peso que Leonardo carregou durante esse tempo. O fardo de se calar para proteger a imagem da família, mesmo quando via a situação se deteriorando. Com a voz embargada, ele admitiu que gostaria que tudo tivesse sido diferente. Ele torcia para que o casamento desse certo. Mas, no fundo, ele nunca ignorou os sinais. E agora, depois de tudo isso, a pergunta que fica é: será que Leonardo sempre soube que o casamento de Zé Felipe e Virgínia não iria durar? O que ele nos ensina é que, muitas vezes, os sinais estão lá, mas é preciso coragem para olhar e agir. Nem sempre o amor é suficiente, e a sabedoria pode ser mais forte do que a paixão. Se você já passou por uma situação semelhante ou se essa história te fez refletir sobre a sua própria vida, compartilhe nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Temos muitas histórias e lições ainda por vir, e quem sabe, elas possam te ajudar em sua própria jornada. Quando Leonardo finalmente quebrou o silêncio, sua sinceridade dividiu opiniões.
Muitos aplaudiram sua coragem de falar a verdade, enquanto outros acharam que ele poderia ter evitado expor ainda mais a situação delicada da família. Mas uma coisa era certa: depois daquela declaração, não havia mais volta. O silêncio deu lugar à verdade, e essa verdade, para muitos, transformou a percepção de toda a história. No meio de tantas especulações e olhares curiosos, uma das perguntas mais recorrentes foi: qual é, na verdade, a opinião de Leonardo sobre Virgínia? Por trás das palavras públicas e declarações reservadas, existia uma visão complexa e cheia de nuances. Leonardo sempre manteve um grande respeito por sua nora. Ele reconhecia seu esforço e dedicação em construir e cuidar da família ao lado de Zé Felipe. Pessoas próximas relatam que, em momentos privados, ele não hesitava em elogiar a maneira como Virgínia se entregava à sua família, buscando fortalecer os laços, mesmo diante das dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, esse respeito coexistia com pontos de tensão que nunca foram totalmente superados. O principal motivo do atrito entre Leonardo e Virgínia estava nas diferenças de pensamento e estilo de vida. Leonardo, um homem da geração tradicional, valorizava a privacidade, a discrição e a preservação dos momentos familiares longe das câmeras. Virgínia, por outro lado, representava a nova era da exposição digital. Para ela, compartilhar a vida nas redes sociais era mais do que um hábito, era uma profissão, uma maneira de se conectar com seu público e até mesmo de crescer profissionalmente. Esse choque de visões gerou uma tensão silenciosa, que influenciava as dinâmicas familiares. Leonardo, embora nunca tenha feito críticas públicas diretas, não escondia seu desconforto com algumas decisões de Virgínia, especialmente aquelas que expunham a intimidade do casal e a vida de Zé Felipe. Essa divergência se tornou um símbolo maior do conflito entre gerações, onde a tradição e a modernidade se confrontam. Leonardo compreendia o papel da internet na sociedade moderna, mas acreditava que havia limites que não deveriam ser ultrapassados para preservar a essência da família. Virgínia, por sua vez, buscava equilibrar o papel de mãe, esposa e figura pública, algo que nem sempre foi compreendido por todos na família. Esse cenário cria uma reflexão mais profunda para o público: o que realmente acontece por trás das aparências? O que está por trás das imagens perfeitas e das vidas expostas nas redes sociais? Muitas vezes, o respeito e o atrito coexistem, e a realidade nem sempre é o que parece à primeira vista. Não podemos ignorar o impacto profundo que as redes sociais tiveram no casamento de Zé Felipe e Virgínia. Elas funcionaram como uma faca de dois gumes. Enquanto aproximavam o casal de milhões de fãs, também ampliavam a pressão e as cobranças, expondo fragilidades e acelerando o desgaste da relação. Para Leonardo, essa exposição constante era uma preocupação diária. Ele via as redes sociais como uma ferramenta para conectar, mas acreditava que elas jamais deveriam invadir a intimidade da família. Para Virgínia, no entanto, representavam uma extensão natural de sua vida e carreira. Algumas atitudes de Virgínia, como a publicação frequente de momentos íntimos e conteúdos sensíveis, foram interpretadas por Leonardo como excessos que prejudicavam a harmonia familiar. A pressão para manter uma imagem perfeita diante de milhões de seguidores gerava um fardo psicológico pesado para ambos. Manter a aparência impecável nas redes sociais, enquanto lidavam com os problemas internos da relação, tornou-se insustentável. E como se isso não fosse o suficiente, a interferência externa só aumentava o impacto negativo. Comentários maldosos, fofocas e notícias falsas viralizavam rapidamente, criando um ambiente tóxico de constante vigilância. As redes sociais se transformaram em um palco onde cada gesto era observado, analisado e julgado. Isso amplificava qualquer crise ou desentendimento, tornando a vida privada do casal cada vez mais exposta e difícil de lidar. A história de Zé Felipe e Virgínia, com todos os seus altos e baixos, nos leva a uma reflexão mais profunda sobre o que estamos dispostos a compartilhar e o que, talvez, seja melhor preservar em nossas vidas. O impacto das redes sociais não é apenas visível, ele afeta a dinâmica de relacionamentos, a construção de uma imagem e até a saúde emocional de quem vive sob os holofotes. Para você que está assistindo, fica a pergunta: até onde vale a pena expor nossa vida nas redes sociais? Quais os limites que devemos estabelecer para proteger nossa essência e as pessoas que amamos? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Se você também se sente impactado por essa realidade,
Inscreva-se no canal para mais histórias que te farão refletir sobre os desafios do mundo moderno e as escolhas que fazemos a cada dia. A separação de Zé Felipe e Virgínia não foi apenas um evento público que abalou o Brasil, mas também um momento profundamente pessoal para os envolvidos. Para Leonardo, patriarca da família, o impacto foi ainda mais profundo. Ele sempre acreditou que o excesso de exposição foi um dos principais fatores que aceleraram o fim do casamento. Ao colocar sua vida nas redes sociais, o casal perdeu a chance de construir uma base sólida e privada para a relação, algo que Leonardo sempre defendeu. As redes sociais, que poderiam ser uma ferramenta de união e fortalecimento, acabaram se transformando em um fardo, amplificando as pressões externas e dificultando a resolução dos conflitos internos. Quando a notícia da separação se espalhou, o impacto no círculo íntimo da família foi imediato e profundo. Não foi apenas o fim de um relacionamento, foi uma dor compartilhada por todos aqueles que conviveram de perto com o casal. Leonardo, como pai, ficou dividido entre o desejo de proteger o filho e a necessidade de encarar a dura realidade. A situação se tornou um verdadeiro teste emocional para ele, colocando à prova sua força e seu papel como suporte da família. Amigos próximos e familiares tentaram intermediar conversas, trazendo um pouco de calma para a turbulência emocional que tomava conta da casa, mas encontraram barreiras. O clima familiar havia mudado drasticamente. Antes, a alegria e a descontração davam o tom dos encontros. Agora, os silêncios e os olhares desconfortáveis dominavam, com a separação pairando sobre todos como um tema delicado e quase proibido. Esse silêncio, no entanto, refletia o desejo de preservar a dignidade de todos, evitando feridas ainda mais profundas. Apesar das dificuldades, o apoio e o amor da família permaneciam firmes. A família ampliada se uniu para dar suporte não apenas a Zé Felipe e Virgínia, mas, principalmente, aos netos, que passaram a ser o centro das atenções. Mesmo diante das divergências e mágoas, essa solidariedade familiar humanizou a separação, lembrando a todos que, por trás de qualquer término, existe uma rede de pessoas que sofre e luta para manter os laços vivos. Essa experiência trouxe à tona uma lição poderosa. As crises familiares, mesmo sob os holofotes da fama, seguem processos semelhantes aos de qualquer família comum. Há tentativas de conciliação, apoio mútuo e a difícil aceitação do fim de um ciclo. E, acima de tudo, a importância do amor incondicional e da empatia para atravessar momentos de dor e reconstrução. Após a separação, o futuro de Zé Felipe se apresenta como um novo desafio, um recomeço em meio à intensa pressão pública. Ele se vê diante da tarefa de reconstruir sua vida pessoal e profissional, equilibrando sua carreira promissora com o papel fundamental de pai dedicado. O apoio incondicional de Leonardo, que sempre esteve atento às dificuldades enfrentadas pelo filho ao longo do casamento, se torna um pilar essencial nesse momento. O pai, ciente dos desafios que Zé Felipe está enfrentando, oferece sua força, seus conselhos sábios e uma presença constante, mostrando que, independentemente das circunstâncias, a família permanece unida. Zé Felipe começa a mostrar uma transformação pessoal e profissional. Ele usa as redes sociais não mais para exibir uma vida perfeita, mas para expressar seu crescimento, superação e novas perspectivas. Mais maduro, ele foca na música, na criação dos filhos e na valorização dos laços familiares, distanciando-se da turbulência que marcou seu passado recente. Sua maturidade se reflete na maneira como ele lida com situações difíceis, aprendendo com os erros e priorizando o que realmente importa. As palavras de Leonardo continuam a ecoar em sua vida, incentivando-o a se manter firme e resiliente. O pai reforça a importância de aprender com as adversidades e seguir em frente com esperança e determinação. O apoio familiar, mesmo diante das dificuldades, mostra que o amor e a união são forças poderosas para superar qualquer crise. Se essa história tocou seu coração e você acredita na força da família, mesmo em meio às tempestades da vida, então não vá embora sem deixar seu like. Ele mostra que você se importa e nos dá a força para continuar trazendo histórias que vão além das notícias. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui, cada história é uma lição de vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender que todo fim pode ser, na verdade, um novo começo. E lembre-se, por trás de toda fama, existe um coração tentando acertar. Obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo capítulo. Até lá!